Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser bem breve no que eu vou falar aqui, para a honra e glória de Deus. A palavra que eu estou meditando aqui está em Isaías 38, diz assim, é muito forte essa palavra. Eu tinha compartilhado essa palavra agora há pouco numa live. Isaías 38 diz assim: Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não escapará. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ezequias, ó Senhor, lembra de quando andei diante de ti com integridade, com fidelidade, com coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: Vá e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de seu pai Davi: Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos de vida. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra de Isaías 38, percebe que a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele estava encarregado de dar uma mensagem para Ezequias. E qual era a mensagem? Era uma mensagem de conserto. Percebe que o profeta Isaías chegou lá e falou assim: Ezequias, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá e não escapará. Percebe que antes de a morte chegar, o que Deus falou para o profeta mandar o recado? Antes de a morte chegar, coloca a casa em ordem. Percebe? Olha que interessante isso. Olha o que Deus falou. Diga para Ezequias colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer e não vai escapar. Então percebe que antes de a morte chegar, Deus deu oportunidade para Ezequias colocar a casa em ordem. Percebe o que Deus falou? Diga para ele, ponha a casa em ordem, porque você morrerá e não vai escapar. Então percebe, Deus falou assim, ó, antes de tu morrer, coloca a casa em ordem, conserta a vida, conserta, arruma a casa, porque tu morrerá e não escapará. Quando Deus fala de casa, Deus está falando de nós, consertar a vida, converter. Percebe? Então percebe que antes de a morte chegar, Deus deu oportunidade para ele colocar a casa em ordem. Agora por que Deus dá oportunidade para ele colocar a casa em ordem? Porque Deus é Deus de oportunidade, Deus é Deus de princípio, é Deus de recomeço, é Deus de chance. Escuta só, você quer ver como Deus é Deus de oportunidade? Você lembra daquela parábola que Jesus disse? Ele disse que um homem tinha uma vinha e plantou uma figueira na sua vinha. E ele disse assim, 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Porque ela está ocupando inutilmente a terra. Corta! Aí alguém disse, não Senhor, dá mais uma chance. Se der fruto, tudo bem. Se não der, pode cortar. Então percebe, ele procurava fruto nela 3 anos, dando chance para ela frutificar. 3 anos dando oportunidade. Percebe que Deus é Deus de oportunidade, irmão. Deus dá oportunidade para frutificar, Ele dá oportunidade para você converter. Por isso que João Batista disse, o machado está posto e toda árvore que não mostrar frutos de arrependimento será cortada e lançada no fogo. Deus está dando oportunidade para se arrepender. Deus falou para Ezequias, coloca a casa em ordem, porque tu morrerás e não escapará. Antes de a morte chegar, Ele está dando chance, Ele dá oportunidade. Por que Deus dá oportunidade? Porque percebe que lá em Ezequiel 33:11 o Senhor disse, assim diz o Senhor, eis que eu não tenho prazer na morte de um ímpio, mas que o ímpio se converta ao Senhor, porque vocês deveriam de morrer, o caso Israel. Então percebe que a Bíblia diz que o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que Ele está dando chance para Ezequias se converter, para Ezequias colocar a casa em ordem. Por isso que Deus dá chance, irmão, Deus dá oportunidade. A Bíblia diz que o prazer do Senhor é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam. O desejo de Deus é que você se arrependa, filho, que você seja salvo. Deus deseja, mas isso depende de você. Depende de você se arrepender. Escuta isso aqui. Quando Ezequias ouviu que ele ia morrer e não escaparia, a Bíblia diz que Ezequias vai virar para a parede. E ele vai começar a orar. Ó Senhor, lembra quando andei diante de ti com integridade, fiz o que era reto, quando tinha o coração reto diante de ti. Por que Ezequias falou, lembra Senhor, o que eu fiz era reto. Se você tem uma leitura, você vai ver que lá atrás, Ezequias, ele tinha derrubado os postes dos ídolos, ele fez o que Deus se agradava, ele começou a se lembrar o que ele fez para Deus. Fala, Senhor, eu estou enfermo, mas você lembra o que eu fiz, Deus? Hoje minha casa não está organizada, mas o que eu fiz para o Senhor lá atrás, Pai? Eu te agradei. Ele começou a orar para Deus. Aí a Bíblia diz que ele começou a chorar amargamente. E a Bíblia diz, aqueles que semeiam com lágrimas colherá com riso. Ezequias chorou, Ezequias estava amargo. A Bíblia fala que ele chorou amargamente.
Se tem uma coisa que Deus não rejeita, irmão, é oração, é choro. Percebe uma coisa, quando ele chorou e orou, a Bíblia fala que ele está orando e chorando, chorando amargamente. Davi disse que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Ezequias estava assim, se quebrantando diante do Pai, chamando, clamando, orando, chorando. Deus viu o choro amargo de Ezequias, Deus ouviu a oração. Aí Deus falou assim para Isaías, Isaías, volta até Ezequias e diga para ele, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Olha o que Deus falou, eu ouvi as suas orações e vi as suas lágrimas. Isaías 59:1 vai dizer, os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e teus braços não estão encolhidos para que não possa salvar. Os ouvidos do Senhor estavam abertos para a oração de Ezequias e para o choro de Ezequias. Deus se atentou. Deus ouve, filho, quando você ora e quando você chora. Oh, glória! Aleluia! Deus ouviu. E Deus falou assim, Isaías, volta lá. Fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos, porque ouvi a oração dele e choro. Oh, glória! Por causa da oração, por causa do choro, um homem que ia morrer, Deus deu oportunidade, Deus acrescentou 15 anos de vida para uma pessoa que ia morrer. Estava determinado que Ezequias ia morrer, mas quando ele orou e chorou, Deus acrescentou vida no lugar da morte. Porque como disse o salmista, quem semeia com lágrimas colherá com riso. Ezequias semeou com lágrimas, colheu com alegria, porque Deus reverteu aquela sentença. Deus reverteu aquele decreto. Por quê? Por causa da oração dele. A oração faz Deus mudar decreto. Só tem um jeito de fazer Deus mudar decreto, é você se humilhar e você orar perante o Pai. Olha que tremendo, irmão. Ele ia morrer. Estava determinado que ele ia morrer. Mas a Bíblia diz que ele começou a chorar. Agora uma coisa que eu acho lindo é também a atitude de Isaías. Isaías não ficou com medo de falar. E por que Isaías teve que entregar o recado para Ezequias e colocar a casa dele em ordem? Sabe por quê? Porque lá em Ezequiel, a Bíblia diz assim, Ezequiel 33, no versículo número 10, se não me falha a memória, vai dizer assim. Presta atenção. Ezequiel 33, 8, vai dizer assim. Se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e você não falar para o advertir o ímpio do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Peraí. Por isso que Isaías teve que falar para Ezequias colocar a casa em ordem. Por quê? Porque lá em Ezequiel 33:8, Deus falou assim, se você vê um ímpio morrer na maldade dele, e você não arrepender, não falar, não advertir ele, e ele morrer na maldade, você será culpado. Por isso que Isaías falou, peraí, eu vou ter que falar para ele lá, colocar a casa dele em ordem. Porque se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Então por isso que eu vou entregar o recado. Deus falou assim para ele, vai lá e fala para ele colocar a casa dele em ordem. Isaías falou e entregou o recado, porque se a gente não falar, Deus vai cobrar de nós, filho. É necessário a gente pregar o que Deus quer, é necessário falar o que Deus quer. Porque se você não falar, se você não advertir, Deus vai cobrar de você, filho. Olha que tremendo isso aqui. Aí Deus fala assim, no 9, mas se você falar ao ímpio para o avisar do seu mau caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu mau caminho, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será salvo. Olha o que Deus disse, presta atenção. Deus falou assim, se você falar para o ímpio, e ele não se arrepender, você está livre, porque você advertiu ele, você está livre. Mas se você viu o ímpio na maldade e não advertir ele, você será culpado. Então percebe, a partir do momento que Isaías entregou o recado para Ezequias, Isaías está livre. Agora cabe a Ezequias consertar a vida. Não, vou repetir isso aqui de novo. Eita, glória. Eu vou repetir isso aqui de novo, glória a Deus. Olha que tremendo. Percebe que Deus falou assim lá em Ezequiel 33:9. Se você dizer para o ímpio, para ele se arrepender, e ele não se arrepender, e ele morrer na sua maldade, você está livre. Então percebe que Isaías está livre. Por quê? Porque ele entregou o recado para Ezequias. Ele chegou e falou, Ezequias, Deus mandou te dizer para você colocar a casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai escapar. Então a partir do momento que Isaías entregou o rolo, Isaías está livre. Agora cabe a Ezequias se converter. Meu dever é vir aqui falar, mas a decisão é sua. Minhas mãos estão limpas. Mas é você que decide se arrepender. É você, filho. Por isso que Jesus disse em Marcos 15:16, ou em Marcos 16:15, ele disse assim, vai pelo mundo e pregue o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Filho, minha ordem é vir aqui, meu dever é vir aqui falar. A ordem que Deus me dá é vir falar. Como Deus disse, se você vê um ímpio na maldade e não repreender ele, você é culpado. Mas se você repreender e não mudar, você está livre. Aí olha que interessante. Quando Ezequias ouve que ia morrer, ele começa a orar e começa a chorar. Por causa da oração dele, Deus mudou o decreto. No lugar onde ia ter morte, teve vida.
No lugar onde teve choro, teve alegria. No lugar onde teve tristeza, vai ter jubílio. Vai ter alegria, vai ter gozo. Olha que tremendo, porque ele se humilhou. Filho, olha que tremendo isso aqui. Ora, se humilha. A Bíblia diz em Tiago, humilhe-se diante da mão poderosa do Senhor, para que Ele o exalte no tempo oportuno. A Bíblia manda você se humilhar perante Deus. Ezequias fez isso, ele se humilhou, ele chorou, e Deus mudou a sentença. Deus mudou o cenário da vida dele porque ele se humilhou. Deus é capaz de mudar cenário. Olha que interessante isso. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Foi até aqui que o Senhor me deu, eu não vou passar o limite.